Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. Na última semana, a grande pauta do futebol brasileiro foi o gramado, ou melhor, os gramados. Sintético, natural, os principais jogadores que atuam em território nacional soltaram um manifesto contra o gramado sintético e querendo melhores condições de trabalho. E para a gente entender melhor como é feito o plantio, como é cuidada a grama de um estádio de futebol, seja natural ou sintética, a gente vai ouvir o Márcio Marques. Ele é engenheiro agrônomo, prestador de serviços para a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, trabalha nos estádios que recebem jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, e vai falar para a gente como é o procedimento para que um gramado tenha plenas condições de receber um jogo de futebol profissional. Márcio, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Muito obrigado, boa tarde a todos. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista do nosso futebol. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Oi, Matheus, tudo bem? Grande abraço para você, para o Márcio também. Estaremos atentos aqui a esse assunto que vai render o ano inteiro, né? Aliás, já tem rendido faz algum tempo já. Eu até coloco aqui que a Comebol tem olhado bem essa situação dos campos. Eu dou o exemplo do Estádio Castelão, em Fortaleza, que várias vezes o Fortaleza foi ameaçado de tirar o jogo do Castelão em Libertadores e em Sul-Americana, por causa do estado do gramado do Castelão, mas aí depois a coisa era resolvida. Então vamos conversar bastante sobre isso. E, claro, sobre a diferença, né, do sintético para o natural e para o natural ruim. Porque tem 3 tipos de gramado, eu entendo. O sintético, que pode ser bom ou ruim, e são 4, então, né? O sintético bom e ruim e o natural ruim, bom e ruim. Tem o sintético ruim também. Agora, Márcio, para a gente começar aqui o nosso papo e entender o seu trabalho, quando a Comebol entra em contato com você, o que ela quer exatamente? Qual é o seu serviço? Na verdade, o contato é com o escritório lá do Rio Grande do Sul, com a Maristela, e ela contrata profissionais agrônomos com experiência em gramado esportivo para poder dar todo o suporte para os torneios da Comebol. Então, se envia com antecedência profissionais para fazer uma vistoria prévia, né? Para poder fazer com que veja todos os pontos que podem ser melhorados no campo, viabilizando aquele campo para o torneio. E, diante disso, faz relatórios e fotos, e dependendo do estado do campo e da condição, da possibilidade de usá-lo, né, que às vezes você chega num campo e não tem a menor condição de você ter tempo hábil de colocar aquele campo para uso. Então começa todo aquele processo de corrida contra o tempo para poder habilitar o campo para o torneio. A gente não vai construir um campo para o torneio, mas a gente vai deixá-lo em condições para o torneio. Então vai antes, relatório, acompanha com foto, dependendo do estado, se vai ainda antes do início do torneio para ver as coisas que não foram bem executadas e que dê tempo ainda de deixar o campo em condições. E depois acompanha o campo durante o torneio, para que a gente não tenha surpresa durante o torneio e o campo seja um empecilho para o bom futebol. Márcio, me diga uma coisa, a questão financeira tem relação direta com a qualidade dos gramados? Ou tem outras situações que podem ser superiores à condição financeira? O melhor e o maior dinheiro do mundo faz um gramado espetacular, ou é possível que o maior dinheiro do mundo não consiga resolver determinados campos de futebol? Bem, com certeza está relacionado à parte financeira, porque é caro. Você tem uma área de 8 mil metros quadrados, quase um hectare de grama. Para você manter isso, o custo é alto. As máquinas são caras. Máquina de ponta hoje para cortar um gramado, que vocês devem ver em algum momento na televisão, que tem aquele rapaz sentadinho com uma máquina com 3 corpos com lâmina helicoidal, aquela máquina custa no mínimo 350 mil reais. Então,
os clubes não têm essa condição, a não ser que seja um grande clube de Série A ou um estádio público, né? Como o Maracanã, como o Mineirão, como Belém, né? Que aí você vai ter um campo com uma máquina dessa. O Engenhão tem, o legado da Copa foi deixado muitas máquinas para uso também dos próprios estádios. Então, se não for dessa forma, você começa a ter uma forma paliativa de cuidar do campo, com máquinas mais simples, né? Menos eficazes, mais demoradas. Agora, aqui a parte financeira influencia, principalmente aqui no nosso estado, que é o Rio de Janeiro, e muito. Tirando os grandes clubes, os pequenos hoje não têm condição de adquirir grandes máquinas, fazer grandes investimentos no campo, porque eles trabalham muito pouco tempo durante o ano, então não compensa financeiramente para eles, eles não vão ter esse recurso. Qual é o maior problema que você enfrenta quando chega para fazer uma análise de um gramado ruim? É uma pergunta até difícil de responder, né? Porque quando você chega para ver um gramado ruim, eu sempre falando do estado onde eu moro, onde a gente tem mais trabalho, né? Às vezes é muito ruim. Então você tenta deixar ele menos ruim. Então, e aí no final você recebe aquela crítica famosa da televisão, que o gramado não está verde, mas o que menos importa para a gente é o gramado verde, né? Logicamente a estética conta, mas você tem que ter um campo com jogabilidade. Então você tem que ter a estética e a técnica. A técnica a gente consegue reproduzir, a estética nem sempre. Te dou um exemplo agora de atual, né? A crise climática que a gente está passando nesses últimos 20 dias, os campos todos estão amarelados. E você não tem o que fazer, você molha e não tem o que fazer. Né? Assim, quando você tem um processo construtivo ideal e tem uma quantidade de água satisfatória com folga, você consegue deixar o campo verde. Fora isso, você não consegue. Os clubes não têm esse recurso, não têm essa quantidade de água, não tem o campo construído da forma certa. Né? E sempre vem daquele senhorzinho que estava lá há 30 anos mexendo no campo. Isso já mudou, mas ainda tem isso no nosso estado. Então você tenta melhorar aquilo que já não está bom, né? Já não foi feito da forma correta. Márcio, eu queria pegar um parâmetro principal do mundo, que é a Premier League, né, que é o futebol inglês. O futebol alemão também, que o nosso futebol transmite, tem gramados excelentes, né? Claro que a gente está falando da condição financeira e você já respondeu sobre isso. Agora, as questões climáticas, por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra têm os 4, né, tem inverno, verão, outono e inverno, bem definido, 3 meses cada um, então neva, faz um calor absurdo, sempre da mesma forma, né, uma padronização extremamente exigente. Eu volto a perguntar, o Brasil tem cidades, por exemplo, que fazem calor 9 meses, 10 meses do ano. Tem cidades que chovem muito mais do que as outras. Só que não é uma variação tão grande como na Europa. A questão climática, ela tem qual interferência direta em relação à qualidade dos gramados? Se a gente esbarra de, olha, pode ter a questão climática que for, mas se tiver grana e se tiver sido construído por uma base interessante, dá certo. Porque como você falou, que eu estou entendendo, tem muitas vezes que você vai para fazer paliativos, porque a situação ela já é comprometida, teria que construir outro do zero. Como não dá para fazer isso, o mundo ideal fica mais distante. Aí eu queria entender qual é a importância da variação climática aqui no Brasil, que é um país super extenso, né, em relação à qualidade dos gramados. Porque o que se busca hoje, e pela manifestação dos atletas, é uma padronização. Será que dá para padronizar? Bem, a pergunta é excelente. Quando a gente fala de gramado europeu, você fala de uma condição totalmente diferente da nossa, de clima e da ordem financeira, como você bem lembrou. Aqui a gente tem uma técnica muito conhecida para a época de inverno, quando o gramado segura um pouquinho o crescimento por conta de falta de luz direto, diminui o fotoperíodo.
você precisa usar uma técnica chamada overseeding, que consiste em você aplicar semente de inverno em todo o gramado para ele poder misturar aquela grama que a gente está colocando nova junto com a que existe e não está crescendo o suficiente para manter uma qualidade e o aspecto verde como se deseja. Na Europa, esse overseed é muito mais utilizado porque você tem muito mais frio, você precisa de 28 graus no máximo, 30, com essa semente. Então você tem essa possibilidade lá que você não tem aqui. Aqui, quando faz calor, a semente não vinga, né? E o calor aqui é muito intenso. E lá, a maior parte do ano é de um clima temperado. Então você consegue ter muito mais tempo para ter essa semente como a grama principal do gramado. Então são gramas diferentes com overseeding em relação aqui. E um outro fator importante é a parte financeira, que você tem excelentes equipamentos. Quando você tem aquele estádio que tem neve, por exemplo, o Allianz Arena, que é do Bayern de Munique, que você bem falou, da Alemanha. Eu tive lá uns anos atrás, tenho fotos na parte externa do campo, do estádio, que estava todo comprometido de neve, e dentro do estádio você tinha aquelas luzes artificiais, que não são apenas luzes, são luzes com comprimento de luz parecida com a do sol, né, para fazer que a grama cresça, não é só a luz para aquecer o gramado. Você tem no campo todo, e ainda tem uma ultravioleta nos gols, que são as partes mais danificadas do campo. E uma outra coisa que é importante que ninguém conta, no Maracanã você tem 100 jogos por ano, 100 e poucos jogos. Num campo desse você não passa de 40. Então, campo de jogo, um Camp Nou, um Santiago Bernabéu, você tem pouquíssimos jogos durante o ano. Então o campo aguenta. Se você começar a colocar jogo sexta, sábado, domingo, como acontece aqui, às vezes com um jogo antes, rodada dupla, show, não tem um gramado que aguente. Então esses fatores climáticos interferem diretamente. Você não tem como reproduzir o que você faz lá aqui, porque aqui você tem calor o tempo todo. Então, por exemplo, na Copa de 2014, Estádio da Gávea, time Holanda treinando lá, eles já aplicaram a semente de inverno, teve um veranico, esquentou, perdeu a semente toda, teve que replantar, teve que reinstalar a semente. Então, assim, a gente vive nesse dilema, é um processo caro, nem todo mundo consegue fazer, então você não tem muito como comparar Europa com o Brasil. Né? O Brasil tem condições diferentes, as gramas se propagam por propágulo, né? Multiplicando muda, né? Na maioria das vezes, porque as sementes são modificadas e não germinam a maioria delas. Então você tem que fazer por propágulo. A própria grama serve como uma muda para fazer a grama. E as sementes você usa na região sul do país, em Belo Horizonte, que é um pouco mais alto, é mais frio. Daí para cima você não usa mais semente aqui no país. É do sudeste para baixo. Bora ouvir o que o Neymar falou numa entrevista coletiva pós-jogo sobre a questão dos gramados e o pedido dos jogadores por melhores condições. A gente está brigando por um gramado que seja bom, né? Que seja um gramado, obviamente, de condições naturais, que são sempre as mais favoráveis para o jogador, né? Então a gente briga por isso, né? E na Série A, para a evolução do futebol brasileiro, eu acho que tinha que ser uma obrigação ter um campo bom, né? Se você quer um futebol de qualidade, se você quer um futebol competitivo, tem que existir o campo, né? O fator campo também ajuda, né? E quando o campo é ruim, dificulta. Então acho que tinha que ser uma obrigação, né, da CBF, juntamente com a FIFA, para falar sobre os campos e ser um campo de uma boa qualidade para os jogadores jogarem. Acho que isso vai ajudar muito o futebol brasileiro. Em cima disso, eu te pergunto, Márcio, até porque ele fala que isso tinha que ser uma obrigação da CBF e da FIFA. Existe alguma orientação dessas entidades organizadoras das competições de futebol em relação a gramado? É passada alguma orientação para vocês de CBF, de Conmebol, de FIFA sobre gramado? Ou é algo que você, pela sua experiência, pela sua expertise, sabe que é bom?
Bem, a CBF também contrata os serviços do escritório do Rio Grande do Sul da Maristela Kuhn. Então ela trabalha com a CBF e trabalha com a Conmebol. Então existe esse acompanhamento, mas isso é uma obrigação dos clubes, né? Nem todos os clubes vai ter a presença dela, e às vezes é o próprio clube que faz o manejo do gramado, então você não consegue padronizar, nem todo mundo tem esse acompanhamento técnico, é um acompanhamento diário que inclui pessoas treinadas, capacitadas, com equipamento, todo dia, o tempo todo. Lembra que a gente fazia prova no Maracanã, sentava, aí você tinha noção de como é que era a manutenção do campo. Porque quando você chega para ver o campo, para ver o jogo, você vê o campo pronto, mas durante a semana tem 5 pessoas trabalhando no campo, 6 pessoas trabalhando no campo, todos os dias. É adubando, é cortando, é marcando, pulverizando alguma coisa com alguma praga, ou estimulante, algum adubo foliar. Então, você passando um corte vertical para poder aerar o gramado e ele vir melhor, dependendo do espaço de tempo que você tem para trabalhar. Então, o tempo todo, a coisa é dinâmica demais. Mas isso não é visto, né? Não é notado, porque no dia a dia só quem está lá é que sabe. Então, realmente, tem que ter esse acompanhamento. A federação, há uns anos atrás, nos contratava até para fazer isso, né? Mas a gente esbarra muito no problema financeiro de cada clube, né? É um campo que ele joga, ele treina, ele faz festa, ele faz pelada de órgãos do Estado em troca de algum benefício, né? Às vezes, né? Enfim. Então, o campo não para de ser jogado. Tudo que é para fazer dentro do clube é dentro do campo, né? Então, tem festa junina, tem tudo que se possa imaginar se faz dentro do campo. Então, o campo não aguenta, literalmente, o campo não aguenta. O solo é plástico, ele deforma. Então, quanto menos entrar no campo, melhor. E é o que não acontece com esses pequenos clubes, né? Então, isso interfere bastante na qualidade do campo. Agora, quando se fala de Série A, você já tem um acompanhamento maior, né? Não que aqui não tenha, né? Só que falta recurso, né? A FERJ ajuda os clubes e tal, aí a gente deixa os campos com qualidade para jogo. 2 meses depois você volta, eles já não estão disputando nada, o campo está tendo futebol de amigos, e aí o campo, todo aquele trabalho que foi feito foi perdido, a federação não pode fazer nada, porque o clube depende daquele campo para ter alguma renda, e vida que segue. Eu hoje passei até em Xerém e vi rapidamente o campo do Marrentão, né? Que leva o nome do nosso jogador Romário. Ele tem um belo campo na casa dele, feito pela gente, e o campo estava completamente amarelado. É um campo que tem irrigação, mas que o campo não tem o manejo correto, não tem o que fazer. Agora, Márcio, sem querer apontar culpados, você acha que os clubes do futebol brasileiro, em sua maioria, são negligentes em relação a cuidar dos gramados? Claro, o Matheus até lembrou bem, não existe uma cobrança real, não existe multa, né? Não existe uma regra tão clara. Olha, se os jogadores também não se unem, eu até fiquei muito espantado com essa união dos jogadores, mas, por exemplo, a gente tem jogos em primeira rodada de Copa do Brasil, em alguns estaduais, que você olha que não dá nem para chamar de gramado, porque você está ofendendo o gramado. São coisas esburacadas que não tem a menor condição. E os jogadores não têm força para dizer, olha, gente, obrigado, mas a gente não vai jogar aí não. Os clubes brasileiros são negligentes em relação aos próprios gramados? Quando você fala, né, agora de Copa do Brasil, tem muito campo fora, principalmente na região norte, nordeste, que acontece a mesma coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eles não têm recurso, de repente cai no colo deles um jogo de Copa do Brasil. Então eles fazem o possível para deixar o campo com qualidade. Muitas das vezes o clube que vai jogar, tipo o Flamengo vai jogar com um time lá do interior de algum estado lá de cima. Ele sabendo disso, ele já vai um mês antes, ele banca a melhora do campo, ele consegue fazer alguma coisa, porque o clube mesmo não tem esse recurso. Entendeu? Então,
a nível de Copa do Brasil é mais complicado. Quando você fala de Série A e Série B, você ainda tem alguma ajuda do próprio do corpo de agrônomos que acompanham a CBF. Agora, na Copa do Brasil já não é tanto assim. Posso te dar o exemplo de Corinthians e Retrô, que foi no estádio do Eucídio Mendonça, que é o estádio lá de Bacaxá, do Boa Vista, que a gente foi antes, quase uns 20 dias antes, para poder melhorar o campo para o jogo. O campo não ficou 100%, mas a bola rolou bem, os jogadores saíram falando bem do campo. O campo não está com uma boa aparência, mas a bola está rolando, a gente está conseguindo jogar bem no campo, dito por um jogador no intervalo. Então, assim, tem que se padronizar realmente, não a nível de campeonato brasileiro, mas é qualquer competição brasileira, né? Copa do Brasil, Copa, a parte da Comebol Sul-Americana, Libertadores. E é possível fazer isso, mas isso tem um custo alto, por conta de mão de obra qualificada, material é caro, máquina é caro, então tem um custo muito alto que às vezes o clube não consegue arcar, ou muitas das vezes até por desconhecimento a pessoa não investe nisso como deveria, né? Não, eu sei, eu conheço, eu fiz na casa do seu João, e aí por assim vai. Eu ouço muito isso, né? Da pessoa, eu trabalhei 18 anos com futebol, então eu entendo bem de gramado, né? Como se o cara fosse do teatro e pudesse falar da madeira do tablado que ele pisa. Então tem que padronizar, é importante. Isso eu acredito que não tem ainda de uma forma efetiva, dando motivo aí para o nosso Neymar falar mal dos campos, né? São Paulo tem campos bons, só que fica muito restrito a esse estado, mais nenhum. E o Sul, né? O Sul também tem campos bons, mas são dos principais clubes. Márcio, a comunidade do futebol, de forma geral, fala muito bem do gramado da Neoquímica Arena, do estádio do Corinthians, sempre tratado como um dos melhores do Brasil, mas ele tem o gramado híbrido, que seria parte natural, parte sintética. Como é que funciona isso? Vamos lá, isso é também um tema bem interessante, porque o gramado híbrido, existe uma máquina que faz com que aqueles fios da grama sintética sejam inseridos como se fosse uma máquina de costura dentro do solo. Então o gramado híbrido não tem a competição entre a grama natural e a grama artificial. Até porque se tivesse, quando você passa a máquina para cortar, você cortaria a grama artificial. Então você tem, na verdade, essa grama, essa fibra para dentro do solo. Ah, mas para que então? Porque você dá mais estrutura ao solo, você dá mais condição de ter melhor tração ao gramado. Ah, mas o que é tração? É aquela capacidade da pessoa apoiar o pé e jogar toda a força na chuteira, nas travas, no solo e não escorregar. Ele ter a tração suficiente para ele sair dali da inércia e ir para frente com toda a sua potência. E sem isso você tem uma menor tração. Tanto é que quando a gente vai nesses torneios que eu falei da Comebol, você leva, não é empírico, você leva um equipamento para ver compactação do solo, outro para ver a umidade, outro para você ver a altura, isso tudo no milímetro, né? Você vê, é muito milimétrico, a medida é muito exata, é muito no detalhe. Então, você tem tem um equipamento para você medir a tração do gramado. Você tem parâmetros, você tem tabelas para você entrar, você mede e entra. Esse gramado está com pouca tração, ele não está bom, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Está muito compactado, a gente tem que ter uma máquina para aeração do solo, então a gente vai ter que passar a máquina isso aí, mas isso tudo depende de tempo, né? Nem sempre a gente tem essa disponibilidade para poder resolver o problema. Márcio, para falar sobre um exemplo recente, o Castelão, um estádio que fica em Fortaleza e pertence ao governo do estado, é um dos estádios que mais recebe jogos
no Brasil. Acho que ao lado do Maracanã, porque o Ceará e o Fortaleza jogam a maioria dos jogos no Castelão. E o gramado não vem estando em bom estado já faz algum tempo, né? Virou uma referência assim, de reclamação por todos os lados. E o governo do estado soltou agora uma determinação, uma portaria, informando que o Ceará e o Fortaleza não vão poder jogar lá, não eles especificamente, mas que jogos só com intervalo de 66 horas. Então, não vai poder ter jogo lá, por exemplo, quinta e sábado, domingo e terça, quarta e quinta, sábado e domingo. Inclusive, os jogos vão ter que ser remarcados, porque estavam marcados lá 5 jogos em 7 dias. Aí eu te pergunto, você já falou sobre isso no começo do programa, resolve esse descanso, a recuperação do gramado natural é fundamental? Ou se for, porque a gente sempre ouve falar, se o gramado é bom, aguenta 10 jogos em 15 dias, não tem problema. Mas se o gramado é ruim, não aguenta. Aí eu quero falar com você sobre isso. É fundamental esse tempo, e 66 horas é o adequado de um jogo para o outro, porque a gente não entende, a gente não conhece. Claro que tem especificidades, né, cada gramado. Lá no Castelão dizem, inclusive, que o projeto não foi bem feito, porque apesar de Fortaleza ter sol o ano inteiro, não bate sol onde precisa bater ali. Inclusive, eu até comentei no começo do programa, né, Comebol já ameaçou várias vezes tirar o jogo do Fortaleza, gente, de tudo quanto é lugar. E, inclusive, eu acho que essa moça que você citou, a empresa dela, da Maristela, veio já ao Castelão para fazer vistoria no jogo antes do Fortaleza e Boca Juniors e tal. Então eu queria entender, é preciso realmente ter esse intervalo? É uma obrigação, porque senão não adianta? Bem, campo bom é campo que não tem jogo. Esse é o melhor campo. Quanto menos jogo, melhor o campo. Então, provavelmente, se reuniram e definiram qual é o mínimo necessário. Você não consegue determinar com exatidão qual é o mínimo necessário. Então, eu acredito que tenham chegado nesse número de uma forma a ter o maior tempo possível de intervalo entre um jogo e outro. Né? O ideal é que tivesse mais tempo, mas não é possível. Agora, o grande problema do Maracanã e do Fortaleza, lá de Fortaleza, que é o Castelão, é as arenas, né? Essas construções que fizeram na Copa, em formato de arena, o arquiteto esqueceu da grama, né? Porque precisa de luz direta no gramado. Mesmo Fortaleza sendo um estado que tenha 12 horas de sol por dia o ano todo, que interfere diretamente no gramado, o estádio faz sombra dentro do próprio estádio, afetando a grama. Então você chega 1h30 da tarde, uma ala do campo já está na sombra. E as gramas utilizadas no gramado de um campo de futebol aqui no Brasil, que hoje tem uma variedade bem específica, 2 na verdade, ela é muito boa para jogar e muito ruim para ficar na sombra. Então, assim, ou você bota outra grama que não é a melhor grama para jogar bola e tem mais tempo de grama, que não é o ideal, eu posso explicar depois, ou então você mantém a grama que você quer, que tem de melhor, né, para jogabilidade, uma grama que você cortando a 20 milímetros a bola corre muito mais rápido, você tem muito mais jogo, né, diferente da outra que prende, a bola prende no gramado. Né? Ela é muito mais densa, ela é muito mais fofa. E ter essa grama na sombra é um problema. Por isso que você tem aquelas luzes para poder fazer a complementação da ausência de luz do sol. Ah, mas pega a manhã toda. Sim, só que ele precisa de 10, 12 horas por dia. E não vai ter. Vai amanhecer às 6 da manhã e 1h30 da tarde acabou o sol. Você tem 6, 7 horas de sol. Então não é o suficiente. Então, assim, na Europa, isso também acontece na Europa, a variedade é diferente, a iluminação, todo aquele aparato para poder complementar o que falta de luz é diferente, é no campo todo, é uma coisa cara aqui, que pouca gente tem, Maracanã tem alguma coisa, não tem para o campo todo, entendeu? Tem pouca gente que tem isso aqui no país, então você fica refém da mudança da posição do Sol em relação a verão e inverno. Não tem o que fazer. Né? O pessoal critica bastante o Maracanã
mas não está lá no dia a dia para ver o que é, o que acontece, o que é feito, o empenho que se tem para poder deixar o gramado bom. Né? A impressão é que dá que as pessoas de lá estão um pouco se importando, e pelo contrário, estão sempre buscando coisas novas para poder resolver o problema. Eu tive, como exemplo disso que eu acabei de falar, teve o torneio da Copa América nos Estados Unidos, e os colegas que foram no torneio ficaram impressionados com eles próprios pelo conhecimento que eles tinham em relação aos colegas americanos. Que a gente chega lá com a síndrome de vira-lata, achando que os caras vão saber mais, mas só que a gente encontra tanta dificuldade aqui que isso habilita a gente de uma tal forma que a gente não tinha ideia. Né? Eles confidenciaram isso em conversas informais e mostra que a gente está bem preparado. Tanto é hoje que a empresa daqui do Rio de Janeiro já foi no Catar, já foi na Rússia, né, fez a Copa do Mundo de 2014. Então, assim, a gente tem capacidade, mas tem que ter investimento. Sem investimento, a gente não consegue fazer com que os gramados estejam bons aqui. E o nossa resenha da semana passada, a gente recebeu o Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo, que falou sobre a diferença do time dele jogar no gramado natural e no sintético. Bora ver. O jogo muda bastante, a velocidade da bola muda, o kick dela muda, não há uma uniformidade nos gramados sintéticos. Se você vai na Arena do Palmeiras, ele é de um tipo, se você vai na Arena do Botafogo é de outro tipo, na Arena do Atlético Paranaense é outro tipo, no Pacaembu, onde nós jogamos recentemente, é outro tipo. Nós tivemos aí de 7 a 8 escorregões no primeiro tempo, no jogo do Pacaembu, porque muda muito, o jogador vai mudar de direção e o tipo de piso interfere no deslocamento dele, interfere na velocidade da bola. O jogador fica muito mais inseguro para fazer um passe que ele normalmente faria num gramado natural. Então, a minha visão pessoal é de que atrapalha, mas eu entendo que há um responsável por regulamentar isso, e é esse responsável que deve, se possível, ouvir todo mundo para tomar as decisões que considera oportunas. Quem quiser assistir a íntegra do nossa resenha com o Ricardo Catalá, basta procurar no canal do Nosso Futebol no YouTube. Está lá o programa. Álvaro Loureiro e eu batemos um papo com o técnico de São Bernardo, que falou muito de remo também, então vale conferir. Agora, Márcio, a pergunta do milhão. Qual é o tamanho da diferença entre jogar na grama natural e na grama sintética? Há um prejuízo para a saúde dos atletas? Bem, quando você fala em diferença de gramado, se você for falar de diferença entre gramados naturais, já tem uma tamanha diferença. Então, antigamente, o Maracanã tinha a grama Zoysia japônica, que é conhecida esmeralda, que todo mundo tem em casa, para quem tem em casa. E hoje a gente usa a Tifton Celebration, ou a Tifton 419. São gramas mais propícias, as duas últimas mais propícias para o jogo, que o jogo fica mais rápido, ela é um pouco menos densa que a esmeralda, a bola prende mais no gramado do que a outra. Então, a gente está falando isso em grama natural. Imagina isso em gramado sintético. É um piso que é um pouco mais duro, né? Porque o solo de um gramado ele é plástico, ele deforma. Até quando você pisa, se ele tiver mais ele deforma o gramado. No piso ali, ele não deforma. Então você não tem aquele apoio que o pé, às vezes, entra um pouquinho, tem aquela maleabilidade que a grama sintética não tem. Né? Por mais que ela seja borrachinha, por mais que ela tenha altura suficiente, ela tem que ter altura de jogo, não é igual. Eu jogo bola até hoje, fui atleta de futsal por 22 anos e a gente sabe bem a diferença de uma quadra para grama sintética e de uma grama sintética para um gramado natural. E a diferença é grande. Eu fui agrônomo no Botafogo nos últimos 2 anos, né? Não estou mais lá, e em conversa com a equipe, né, que fica à tarde, né, fora do campo, né, todo o staff, é que eles chegam a correr mais
quase mais 20% do que eles correriam na grama natural. Por quê? Porque além a bola já ser rápida, ainda molha o campo para o campo ficar mais rápido. Então você muda completamente o jogo. Quando você apoia o pé para chutar a bola já passou. Se você não tiver com o time certinho para o chute, você perde o chute. Então o jogo muda completamente. É outro jogo, é outro esporte. Né? Estão fazendo de tudo para poder chegar perto, para melhorar essa condição, para tirar essa diferença, mas ainda hoje não se vê. Eu vi o gramado lá depois de instalado, né? Porque depois que instalou, eu passei aí só para o centro de treinamento. E a diferença é muito grande, sem dúvida. Márcio, mas eu queria só uma opinião tua em relação a situações de gramados, porque a gente falou muito da questão financeira, né? E você bateu muito nessa tecla, e com razão, que sem investimento forte não tem gramado bom. Vamos pensar que essa é a realidade, que não vai ter investimento forte e não vai ter gramado bom, não vai ter gramado ideal em alguns estádios específicos. Não estou falando dos super estádios, né? Corinthians, São Paulo, Inter de Porto Alegre e outros que a gente sabe que tem altíssimo nível de grama. Mas entre um gramado sintético e um gramado natural ruim, imagine que só tem essas duas opções, certo? Você ficaria com qual? Bem, a pergunta é difícil de responder porque até o gramado sintético requer manutenção. Então, se você colocar um clube que tem um gramado ruim, numa grama sintética, ele muito menos tempo do que um clube de primeira linha, né? Ele vai acabar com o campo mesmo sendo sintético. Então, assim, eu acho que não resolve o problema, porque não vai ter manutenção, não vão ter o cuidado devido, entendeu? Porque quando você faz um show, por exemplo, em cima de um gramado sintético, mesmo sendo sintético, eles se cercam de todos os cuidados para poder não danificar. Não é só pisar e está tudo certo, não é isso. Então, isso não vai acontecer em outros estádios de pequeno porte, de clubes de pequeno porte. Eles vão estragar o campo com certeza, porque a gente está lá dentro, a gente vê que o cuidado não é o mesmo, a condição financeira para ter esse cuidado não é a mesma. Os clubes são até bem intencionados, têm vontade, mas o que falta maior é o recurso para poder manter. Então, eu ainda assim, dependendo cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, eu ainda manteria a grama natural, porque você consegue fazer alguns milagres em 3 meses antes de um torneio para deixar a grama natural em condições. Tem campo que não tem condição nenhuma, não deveria nem estar e não está. Tá? Já existe essa preocupação. Né? Você vai hoje no campo do Madureira, o campo completamente perfeito para jogar. Tem mistura de grama, tem, mas você consegue jogar bem ali. Não é um jogo ruim. Mas você tem clube de série C do estado aqui, que o campo não tem condição nenhuma. Né? Aí já piora. Márcio, você falou muito sobre o trabalho com a Conmebol, com a Federação do Rio de Janeiro. A gente falou de estádios, em geral, mais voltados para a elite. Mas você trabalhou no Botafogo, como citado há pouco, e também prestou serviços para outros clubes. Além da questão financeira, qual é a tua maior dificuldade? É material? Você falou que muitas vezes esses campos recebem outros eventos que não necessariamente têm a ver com futebol profissional. Qual é a dificuldade na prestação de serviço para um clube? Parte financeira, né? Se você faz isso direto com o clube, muitas das vezes você tem problema de receber. Isso é uma coisa que acontece, cada vez menos, mas ainda acontece. Equipamentos, você não tem o básico de equipamento, né? Você não pode investir em equipamento, porque você não sabe se vai receber. Se você vai comprar uma máquina de 100, 200 mil reais, sem saber se vai receber, você não investe. Os próprios clubes têm a sua parcela de culpa, os maiores clubes. Por quê? Porque eles não investem em pessoas para
capacitação, empresa para capacitar para poder trabalhar. Eles vão sempre na mesma empresa. E chega um momento que eles ficam refém da própria empresa. Aí tem que contratar um agrônomo para ver se a empresa está fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, isso aconteceu comigo. A empresa chegou um momento que, não, vamos fazer com o outro porque ele tem as maiores máquinas, as melhores condições, e eu fiquei para trás, eu não consegui acompanhar. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, pô, mas a gente não sabe se o que eles estão falando é a maneira correta de tratar o campo. Vamos contratar alguém para ver o campo? Aí começa a contratar um agrônomo aqui, outro ali, para o campo tal, para o campo outro, enfim. Acabou o tiro saindo pela culatra, porque se dá condição de trabalho a outras empresas, você ia ter um leque de empresas que poderiam atender. Por exemplo, na Copa do Mundo, duas empresas fizeram praticamente o país todo. Então, e as outras? Tem diversas empresas boas perdidas pelo país aí fazendo coisas pequenas. A gente tem um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que trabalham com gramado esportivo. Então você vê cada campo que eles postam ali, maravilhoso, com um conhecimento excelente de máquina, de manejo. Mas cadê esse cara? Por que esse cara não está lá na ponta ajudando? Então, quer dizer, também a oportunidade também não aparece para essas empresas, né? Eles ficam sempre na mesma empresa. Então, acaba gerando um conflito aí no final, né? Eu não dei suporte, agora estou dependente somente de uma empresa, né? Eles deviam investir mais nisso. Márcio, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, está fazendo um grande trabalho técnico, né, e tático. Ele falou com muita propriedade recentemente sobre essa situação dos gramados e ele é a favor de se colocar multa para os times, principalmente da Série A, que não tiverem uma padronização. Aí eu queria te perguntar de forma objetiva, se fosse dado a você o objetivo de padronizar os gramados brasileiros, o que seria mais importante? A CBF teria que, já que, vamos supor que os clubes não queiram pagar, a CBF teria que fazer um investimento como maquinário para todos os clubes, ou alugar máquina, contratar empresas para fazer, e você seria a favor dessa multa para estádios que não estivessem dentro de uma padronização ideal? Quer dizer, padronizar dá para fazer, no mundo ideal dá para padronizar, mas a fiscalização e o maquinário teria que ser um investimento inicial que depois, aos poucos, seria pago com a qualidade, enfim. Queria que você desse um raio-x, fizesse uma radiografia olhando para frente, já que essa discussão está colocada. Qual seria o mundo ideal para resolver o problema? E eu estou falando só de Série A, porque Série A e Série B, porque a gente sabe todos os problemas financeiros que existem, como você falou muito bem, em jogos da Copa do Brasil, em jogos de times do interior, do Brasil inteiro, é super problemático. Mas, olhando Série A e Série B, o que seria o ideal para fazer, para padronizar e ficar todos os gramados muito bons ou ótimos? Você tem aí, você fala aí em Série A, B e C, você tem 60 times, 60 campos de futebol, né? Entre 40 e 60. O que já se faz hoje, pela própria CBF, é você habilitar o profissional da região, que já está lá no campo, para manter o gramado, né? Já existe esse treinamento, porque você não tem empresa nenhuma que vai fazer os 40 campos, né? Não vai fazer com qualidade, porque você não vai ter como fiscalizar, é muito difícil, né? Eu consigo, não consegue, impossível. Então, você tem que ter empresas que capacitem profissionais para poder fazer com que eles consigam fazer aquilo que é proposto, né? Dentro de um padrão. Existe já o padrão. Tem que se acompanhar para ver se está bem, se não está. Você tem que estar no campo olhando, vendo se o procedimento, assim como a gente faz nesses torneios, né? Eu fui agora no torneio Sub-20 na Venezuela, fiquei na cidade de Valência,
Então eu cheguei lá 20 dias antes e acompanhei 15 dias antes e acompanhei todo o processo, né? Eu já vinha acompanhando via WhatsApp, com vídeo, com conversa, faz isso, faz aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo, o que você pode fazer para melhorar, faz isso, faz aquilo, testa isso. E depois os 15 dias em loco, né? Fazendo com que o cara está trabalhando no campo, ele faça exatamente o padrão que a gente quer, não é o que ele acha que tem que fazer. Então, isso foi muito importante para o torneio. A outra sede foi em Barquisimeto, e tinha um problema sério de sombra, o agrônomo que ficou lá conseguiu contornar isso com maestria. Então, tem que ter esse acompanhamento. Tem espaço para profissional técnico dentro do campo, para agrônomo, mas tem que ter investimentos em cima disso. Não adianta ter uma empresa só fazendo tudo. Isso aqui não pode. Este é Márcio Marques, engenheiro agrônomo, presta serviços para a Conmebol, também para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e que deu uma verdadeira aula para a gente aqui sobre questão de qualidade do gramado, natureza, né, se sintética, se natural, o impacto delas na partida e da importância da manutenção do cuidado também para que o futebol possa ser bem jogado pelos atletas. Márcio, muito legal, é uma entrevista diferente do que a gente está habituado, a gente até brinca que é uma coisa que sai da nossa zona de conforto, porque você é um personagem do futebol, mas você não é do campo e bola, então é um aprendizado para todo mundo, né? Muito, muito legal tê-lo aqui com a gente na nossa resenha. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Não é muito a minha praia aí de estar, eu estou mais em campo, mas quando vocês precisarem de alguma informação que eu puder ajudar, vocês podem procurar, perguntar, que a gente tem sempre alguma coisa para contribuir. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Fernando Graziani, muito obrigado pela participação. Bom demais, hein? Um papo diferente, um papo sobre futebol, mas não tática, técnica, mas de um fator que é tão importante, o gramado, para o desenrolar do jogo. Sem dúvida. E foi muito legal, até porque estamos na crista da onda de uma discussão que ainda vai gerar muita informação e muitas decisões daqui para frente. Grande abraço, obrigado ao Márcio, valeu, Matheus, até a próxima. Valeu demais, Márcio Graziani, e a gente também agradece a você que assistiu o nossa resenha com a gente. Fique ligado no nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Até a próxima.